Durante a pós-produção audiovisual, pode ser necessário diversas correções de problemas técnicos, como uma imagem tremida, uma distorção de lente que a gente não deseja, um slow que ainda não está muito suave, algum problema de exposição, de temperatura de cor, trazer mais nitidez para uma imagem ou até mesmo tirar a nitidez da imagem, corrigir o enquadramento, a perspectiva ou o ângulo. E essa, entre várias outras técnicas, serão abordadas agora na aula 15 do nosso curso gratuito de Adobe Premiere Pro. Se você ainda não está inscrito aqui no AV Maker, se inscreva para não perder nenhuma das aulas. Favorita essa playlist para você poder acompanhar ela toda semana. Então vamos lá, bora para a aula! O primeiro efeito que a gente vai aprender a utilizar é o Warp Stabilizer, ou em português, estabilizador de distorção. O intuito dele é corrigir uma imagem tremida, estabilizando o cenário. Porém aqui tem um ponto. Para que a gente consiga estabilizar, é importante que esse cenário seja visível no nosso plano. Se você tiver com uma cena de um close muito fechada num detalhe, numa pessoa, e não tem muita referência do fundo, ou o fundo está muito desfocado, não vai dar para estabilizar. Nessas situações você tem que estabilizar obrigatoriamente na gravação. Mas se você tiver um fundo visível e você não conseguiu estabilizar na gravação, tem como corrigir isso aqui no Premiere. Vamos ver. O primeiro passo é acessar aqui o painel de efeitos. Aqui no painel de efeitos você vai procurar pelo efeito Warp Stabilizer, ou em português, estabilizador de distorção. Arrasta e solta na cena ou nas cenas que você quer estabilizar. Agora você precisa esperar que ele faça análise do cenário. Se você jogar já em vários takes de uma vez, ele vai fazer o processamento simultâneo. Se você quiser, você pode fazer um por um, vai ser mais rápido, mas a cada nova vez que você jogar o efeito, você tem que esperar novamente essa primeira etapa. A segunda etapa é uma etapa de refinamento do resultado da estabilização. Ele vai fazer uma nova análise, mas é uma análise mais rápida. Você vai ver que tem duas tarjas, uma azul que é para análise inicial e uma laranja que é para aplicação da estabilização que você pediu. Agora que ele terminou a análise, ele já vai aplicar aqui uma suavização. A gente consegue ver que ele está aplicando 50% de movimento suave. Vamos fazer o teste. Eu vou desligar o efeito e aqui é o movimento natural da câmera. Agora eu vou voltar e ligar o efeito. E já consegue ver como o efeito fica bem mais suave, como se estivesse num gimbal, mas ainda assim tem um pouquinho de movimento natural. Se eu quiser ainda mais suave, eu posso vir aqui no nível de suavização e aumentar esse valor. Embora ele seja uma porcentagem, ele passa de 100. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 300% de suavização. Ele vai fazer a análise de aplicação novamente e agora a gente já consegue ver o resultado final. A gente consegue perceber como fica ainda mais suave o movimento. Para que ele possa aplicar essa suavização, ele precisa dar um zoom, um reenquadramento da cena, porque ele precisa movimentar essa cena para compensar a movimentação original. Perceba que aqui aparece um valor de porcentagem de escala, em 110%. Ou seja, eu estou perdendo 10% do meu enquadramento original para que a gente possa ter essa estabilização. Se você quiser ver como ele ficaria sem o auto zoom, você pode vir aqui em Framing e desligar, colocando somente a estabilização. Assim a gente mantém o plano original e ele só vai aplicar aqui a movimentação para compensar o tremido original. Mas olha aqui o problema que você vai ter nas bordas. Por isso que geralmente a gente utiliza aqui a escala automático. Então o que é bom ressaltar é, embora a gente consiga aqui uma imagem mais suave, a gente perde enquadramento e também um pouco de nitidez por estar dando um zoom na cena. É possível também cancelar o movimento por completo. Perceba que aqui a gente tem bastante nitidez no cenário e o movimento não é muito grande. Mas imagine que eu quisesse dar a sensação de que essa câmera está num tripé. Eu posso vir aqui no Warp Stabilizer e mudar de Smooth Motion para No Motion. E dessa vez ele vai fazer a imagem ficar aqui completamente congelada. Ele só precisou aplicar 4% de escala neste caso, porque o movimento original não era tão grande. É importante ressaltar que o Warp Stabilizer não funciona em cenas que você aplicou um Slow ou um Fast. Vai aparecer uma mensagem de erro vermelha na tela. Mas tem como você corrigir esse problema. Deixa eu te mostrar. Por exemplo aqui, eu tenho 50% de Slow neste plano aqui de drone. Se eu jogar o Warp Stabilizer, vai aparecer essa mensagem de erro, dizendo que o Warp Stabilizer não pode ser utilizado com velocidade no mesmo clipe. Mas a gente pode corrigir da seguinte maneira. Antes de aplicar o Warp Stabilizer, você clica com o botão direito e escolhe aqui a opção Nest, aninhar. E você vai colocar isso dentro de uma pré-timeline, como se fosse um grupo. E eu vou chamar aqui de Slow. Agora sim eu posso aplicar o Warp Stabilizer, que não vai aparecer aquela mensagem de erro. Você também pode fazer o contrário. Primeiro aplica o Warp Stabilizer, aí coloca o Nest e só depois você dá o Slow. O importante é que você não faça diretamente os dois procedimentos. Você vai fazer um, vai colocar ele dentro de uma pré-timeline, aninhando ele usando o comando Nest, e depois você faz a outra opção. Slow, aninhar, Warp Stabilizer. Ou o contrário,
Warp Stabilizer, alinhar e aí o Slow. Às vezes a gente quer utilizar na nossa edição uma cena que foi gravada com uma lente muito grande angular, com uma distorção lateral, ou talvez gravada numa GoPro com muita distorção. Mas a gente quer tirar aquele exagero da distorção e ter uma imagem mais planificada. Há um efeito no Adobe Premiere Pro para corrigir esse problema. Vamos ver? Acesse aqui o painel de efeitos e procure pelo efeito Lens Distortion, ou distorção de lente em português. Arraste para o seu plano e acesse aqui o painel Effects Control. Aqui dentro você vai utilizar o comando de curvatura para corrigir a distorção. Aconselho parar aqui num frame que você tem alguma referência de uma linha reta, para você entender quanto que você precisa corrigir. Basta você puxar aqui para a esquerda para diminuir a intensidade da curvatura original. Aqui a imagem com a distorção, antes e depois. E como a distorção de lente é sempre a mesma, você pode aplicar o efeito uma única vez, copiar e colar para todos os takes para ter a imagem planificada. Assim como no efeito do Warp Stabilizer, este efeito vai também perder um pouco do enquadramento original, além de perder um pouquinho de nitidez nas bordas. Um outro procedimento muito recorrente é você fazer um ajuste de enquadramento. Às vezes tem um enquadramento que está um pouquinho errado, ou vazou algum elemento na lateral, ou um boom em cima da sua cena, e você quer tentar remover. Ou é simplesmente para trazer uma dinâmica. Por exemplo, em videoaulas a gente utiliza isso muito. Ou porque o professor errou, ou para enfatizar uma informação, a gente pode dar um zoom na imagem, ou um zoom out na imagem, aumentando o enquadramento, fechando o enquadramento. Vamos ver esse procedimento dentro do Adobe Premiere Pro. O primeiro passo é você descobrir onde você quer realizar seu corte. E aí você divide aqui a sua cena. E aqui eu quero reenquadrar o segundo plano. Então eu vou vir aqui em Motion, vou vir aqui em Escala, e eu posso ajustar a escala. No caso aqui eu tenho um vídeo 4K, mas eu vou finalizar em Full HD, então eu tenho resolução suficiente para isso. Então só para demonstrar, eu vou vir aqui e dar um zoom in e ajusto aqui a posição e eu tenho um segundo enquadramento. E na minha edição agora eu posso alternar entre um plano mais aberto para um plano mais fechado. Numa videoaula, num depoimento, numa entrevista, eu aconselho você fazer isso sempre nos respiros, nas paradas. Preferencialmente pontuando uma frase. Então terminou uma frase, vai vir a próxima frase. Evite fazer esse tipo de corte no meio da palavra, no meio da fala, porque geralmente não fica muito bom. E dá uma sensação de um corte meio brusco. Se você esperar os respiros, ou quando você pontua uma frase, sempre fica mais suave. Mas perceba que às vezes a gente tem algum problema que vai além desse. Às vezes a gente quer corrigir um ângulo que está torto, ou alguma questão de perspectiva. Se o problema for ângulo, você pode vir aqui em rotação e girar o enquadramento. Mas se você tiver um problema de perspectiva, você pode utilizar uma outra ferramenta. Eu vou vir aqui e eu vou primeiro ativar as réguas. Atalho Ctrl R, no Mac Command R. Você também pode fazer isso vindo aqui na chave de boca e procurando por mostrar réguas, Show Rulers. E eu vou puxar aqui uma linha de referência no cenário. E perceba como esse cenário está um pouquinho torto. E se eu quisesse deixar esse cenário aqui bem retinho, eu quisesse não ter nenhuma distorção. Para isso eu posso vir no efeito Corner Pin. Vou jogar o efeito Corner Pin na minha cena e ele vai entregar aqui para mim 4 pontinhos de controle. Um referente à parte superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, inferior direita. Eu posso selecionar o nome do efeito e regular aqui diretamente na tela, ou se eu quero um ajuste suave, eu posso fazer aqui pelos valores numéricos. Então eu vou puxar aqui o da esquerda um pouquinho mais para a esquerda e aqui o de baixo da direita um pouquinho mais para a direita, alinhando aqui com essa linha. Vou puxar um pouquinho para baixo também para ficar menos estranho, para não dar uma sensação de distorção, para conseguir compensar essa sensação de distorção. E aqui antes, depois. Essa é uma ferramenta que também pode ser utilizada quando você quer, por exemplo, colocar uma captura de tela que você fez no computador numa tela que tem no seu cenário. Pode ser um celular, uma tela de computador, uma TV no fundo, e você consegue assim projetar aquela imagem naquele elemento do cenário. Se você estiver utilizando ferramentas como After Effects, você consegue inclusive traquear o movimento para o movimento de câmera e fica bem realista. Mas sabe uma coisa que vai diminuir bem os problemas na pós-produção? É gravar melhor as suas cenas. E para isso eu super recomendo que você assista a formação completa de Filmmaking e de direção de fotografia do portal AV Makers. Lá você vai aprender tudo o que você precisa para planejar a sua gravação, para executar uma gravação de sucesso, aprender a utilizar equipamentos para fazer melhores movimentos de câmera, como iluminar corretamente a sua cena e muito mais.
E com o cupom AVBTJ99, você acessa mais de 200 cursos e formações por apenas R$ 99 por mês. E ainda ganha um mês de assinatura de brinde no final do seu plano. Então, no momento da assinatura, utilize esse cupom que está aparecendo na tela ou o QR Code para aproveitar esse desconto. Ajustes de exposição, contraste e temperatura de cor também são muito importantes nas etapas de finalização. Seja para você homogeneizar os diversos planos de uma cena, ou simplesmente para deixar a cena mais de acordo com a narrativa do seu filme. A gente já discutiu o efeito Lumetri em outra aula aqui do nosso playlist de Adobe Premiere Pro do zero. Se você quiser assistir essa aula, vai lá na playlist e acessa a aula 13, que ela está muito legal. Aqui eu vou passar somente pelas etapas básicas, principais de correções técnicas. Eu já estou aqui com o painel Lumetri aberto, e eu quero fazer aqui uma correção de exposição. A gente consegue ver que a cena está bem subexposta. Foi intencional no momento da gravação, porque a gente está usando uma técnica chamada noite americana, e é para parecer que está mais à noite, uma coisa que foi gravada de dia. Mas vamos imaginar que a gente quer que de fato pareça de dia, né? A gente quer trazer a exposição para o normal. Então eu vou vir aqui em Exposure, dentro da categoria básica, que é a categoria principal do Lumetri, e eu vou colocar aqui mais 2 stops de exposição. Além disso, a imagem está muito azulada. Eu queria aqui a temperatura de cor correta. Então eu vim aqui em temperatura e eu vou puxar para a direita, aquecendo aqui a cor da imagem. Vou tirar aqui um pouquinho do excesso de verde e a gente já consegue ver aqui que a gente tem uma imagem mais neutra. Se a gente tiver um cartão cinza na nossa cena, a gente pode utilizar também o conta-gotas para ter uma melhor referência da temperatura de cor. Aqui não tem, mas só para ilustrar, eu pego o conta-gotas e clico numa referência do que seria o branco. E ele já faz o ajuste aqui de temperatura de cor e de tinte. Antes, depois. A gente também pode controlar a saturação se a gente quiser. Então vou aumentar aqui um pouquinho a saturação e talvez o contraste dessa imagem. Antes, depois. Aqui um outro exemplo, essa imagem aqui está muito quente, ao contrário da outra que estava muito fria. Então eu vou puxar aqui para o lado azul, deixando a imagem um pouco mais fria. Eu sinto que ela está um pouco esverdeada também, então eu vou puxar um pouquinho mais para o magenta, e acho que assim já fica mais interessante a imagem. Eu gosto desse azul vindo do fundo para parecer que é a luz da noite, e aqui a gente tem um quente não tão quente como tinha a princípio. Além disso, a gente pode ajustar aqui o contraste, quero as sombras um pouquinho mais escuras, e aqui a gente já tem uma imagem mais interessante. O RAW ele é um tipo especial de vídeo que funciona como se fosse um negativo no formato de vídeo. A gente tem uma série de informações que vêm da câmera que a gente pode ajustar e fazer uma análise melhor desse negativo, revelando ele da forma que a gente quiser. E a gente tem muito mais controle nesse caso. Aqui no Premiere você também tem acesso a esse negativo quando você grava em RAW. Então nesse exemplo aqui, que também é uma noite americana, imagine que eu quisesse agora, mudamos de ideia e a gente quer que isso pareça de dia. Mas olha como está subexposto e azulado. Se a gente tentar fazer isso na mão, esse ajuste usando aqui exposição e contraste, a gente pode até chegar num lugar legal, mas vai ser muito mais difícil. Se ao invés disso eu acessar as informações do negativo, vindo aqui no painel Effects Control e acessando a categoria anterior, onde está escrito aqui Source, eu vou ter acesso às informações do negativo. Eu posso corrigir a temperatura de cor, vou colocar 5600, e aumentar aqui a exposição. Vamos colocar aqui mais 3 stops, talvez 5 stops, foi muito, meio termo. 4. E acho que a imagem está um pouquinho verde, então vou aumentar aqui o tint para 10, trazendo um pouco mais de magenta para a cena. E perceba como com poucos cliques eu consigo revelar essa imagem. Mas para que você possa fazer isso com mais facilidade, é importante você entender como que funciona uma câmera. Então é importante que você estude também os cursos de filmmaking, de direção de fotografia, para saber o que significa a temperatura, o tint, a exposição e qualquer outra configuração que você tenha disponível no seu RAW para poder realmente revelar ali com bastante tranquilidade e com bastante precisão técnica. Um outro problema comum é quando você quer dar aquele slow bem legal na sua cena, porém você não gravou com frame rate suficiente. Também foi um assunto que a gente já discutiu aqui nessa formação, lá na aula de controle de tempo. Se você não assistiu, clica aqui embaixo na descrição que você vai achar o link para poder assistir essa aula. E também está lá na nossa playlist com todas as aulas desse curso gratuito. Mas deixa eu mostrar aqui somente como a gente corrige esse problema, para conseguir fazer um super slow com qualquer cena. O passo a passo é bem simples. Você já está com o slow aplicado, aqui está em 20%, e você volta no painel de controle de slow, Ctrl R. Aqui a gente consegue ver que já estava aplicado os 20%, e agora eu preciso vir aqui em interpolação de tempo e mudar para Optical Flow. Este é um efeito um tanto pesado, então obrigatoriamente vai ter que renderizar essa cena. Para isso você vem em Sequence e renderizar da entrada até a saída. E pronto, a gente conseguiu agora um super slow, mesmo numa cena onde a gente não tinha FPS o suficiente.
Às vezes a gente também quer trazer mais nitidez para um elemento da cena, ou até mesmo desfocar um elemento que a gente não acha tão interessante ou que a gente precisa esconder. Para isso, a gente vai precisar utilizar máscaras para poder regular a área de ação desse efeito. Então nessa parte da aula a gente vai aprender como a gente pode utilizar máscaras, traqueamento de máscara e efeitos de nitidez e desfoque. Nessa cena eu quero deixar o primeiro plano mais nítido e o fundo mais desfocado, para trazer a atenção para o primeiro plano. Além disso, a intenção é deixar o fundo um pouquinho mais frio e um pouquinho mais escuro em relação ao primeiro plano, o que também vai trazer a atenção mais para o centro da tela. O primeiro passo é aplicar o efeito de cor, o Lumetri. Então eu vou vir aqui no painel de efeitos e procurar pelo efeito Lumetri. Agora no Lumetri a gente vai aplicar uma máscara. Então eu vou vir aqui com a caneta e eu vou desenhar uma máscara aqui em volta da atriz. E eu vou pegar alguns elementos do cenário também para facilitar aqui o desenho da máscara. A gente pode pegar esse pontinho para criar um desfoque, uma transição suave no contorno aqui da nossa imagem. E a gente pode também voltar na máscara para reposicionar e conseguir um resultado ainda melhor. Agora que eu terminei de desenhar a máscara, eu preciso que essa máscara acompanhe o movimento da cena. Para isso a gente vai acessar o painel Lumetri, a máscara, e a gente vai clicar aqui para ele fazer a análise deste ponto da régua em diante. Basta clicar em Play. Agora que ele terminou de traquear, eu vou duplicar este efeito, porque a gente quer um efeito diferente no fundo e no primeiro plano. Então eu vou selecionar esse Lumetri, dar um Ctrl C e um Ctrl V. E eu vou renomear cada um deles. Um deles eu vou chamar aqui de fundo e eu vou inverter a máscara. E no outro eu posso chamar aqui de frente. Aqui pelo painel Lumetri Colors a gente consegue gerenciar esses efeitos. Eu posso navegar do fundo para o primeiro plano. Então vamos começar vindo aqui no fundo. E eu quero deixar aqui o fundo menos nítido. Então eu vou vir aqui na parte criativa e eu vou baixar o Sharpen. Além disso, eu quero ele mais escuro. Então eu vou vir aqui no básico e eu posso escurecer de leve usando aqui exposição, highlights, o ajuste de luminância que você achar mais adequado para a sua cena. E eu vou deixar um pouquinho mais frio, porque os elementos mais frios parecem mais distantes. Ok. Agora eu vou mudar para a parte da frente. E aqui na frente a gente vai fazer o contrário. Eu vou vir aqui no criativo e eu vou aumentar a nitidez. Perceba como isso já dá mais destaque para o primeiro plano. Além disso, eu vou tornar ele mais claro, vindo aqui na exposição, e posso deixar um pouquinho mais quente. E olha a diferença agora, antes, depois, como o primeiro plano chama mais atenção. Claro que aqui a gente está fazendo o ajuste pela pós-produção, que não vai dar um resultado fotograficamente tão legal quanto fazendo isso na cena real. Perceba como a gente tem aqui uma borda aqui que entrega um pouquinho esse efeito. Mas ainda assim, a gente tem um resultado aqui até bem satisfatório e que já dá mais destaque para a atriz no primeiro plano. Se você não quiser algo tão intenso, você pode ir regulando os seus efeitos. Talvez o fundo não escurecer tanto, ou o primeiro plano não clarear tanto, para tentar chegar num meio termo mais realista. As opções de nitidez e desfoque sempre resolvem muito bem com essa técnica. É mais uma questão da exposição. Se eu clarear muito o primeiro plano, não tanto o segundo plano, o fundo, a gente vai perceber na máscara uma certa borda com um efeitinho de luz que não deveria ter se a gente estivesse realmente iluminando a cena dessa forma. Mas para nitidez e para desfoque funciona super bem. Com todas essas técnicas que você aprendeu nesse vídeo, eu tenho certeza que quando você finalizar seus vídeos, eles vão ficar muito legais. Mas falta uma etapa super importante. A gente precisa agora renderizar esse projeto, exportar ele como um arquivo de vídeo. Por enquanto, ele só existe dentro do Premiere. Tudo que a gente aprendeu só existe dentro do Premiere. A gente precisa transformar isso num arquivo que a gente possa mandar para o nosso cliente, publicar nas redes sociais, mandar para a televisão ou até mesmo para o cinema. E esse é o assunto da próxima aula semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no AV Maker, se inscreva agora, favorita essa playlist e cola aqui semana que vem para aprender essa aula super importante de exportação. Te encontro lá!